do curso de Geografia e História do Amapá online do professor Bandeira e do professor Buraslan. Hoje nós vamos resolver as questões do primeiro simulado do curso, né? O primeiro simulado do curso online do professor Bandeira, que são as 25 questões de geografia que eu elaborei com base no modelo da FGV. Utilizando as provas da CED, eu e o professor Buras elaboramos as nossas questões. Quem viu as nossas questões, modéstia à parte, viu que elas ficaram de altíssimo nível. E, de fato, não deixam a desejar para aquelas questões que a FGV já trabalhou. Perfeito? Então, ficou muito bom. Então, sem perder tempo, vamos começar a resolver. Ontem nós tivemos um problema técnico, essas primeiras questões a gente já resolveu, portanto eu vou resolver mais rápido, tá? E aí a partir, eu acho que é da quinta ou sexta questão, a gente vai conseguir lembrar quando a gente for fazendo, aí eu vou retomar aquele ritmo um pouco mais lento na explicação. Mas são muitas questões, eu não vou poder me amarrar muito nas questões. Se 3 pessoas derem um ok, eu vou começar. Vocês sabiam que eu estava lendo uma curiosidade? Sabe qual é uma curiosidade? A palavra mais falada no mundo é ok. É falada em todos os países do mundo, ok. E a segunda é Coca-Cola. Te toca. Bora lá. Bom, a nossa aula de hoje ela é uma oficina fecha-prova do professor Bandeira. As oficinas fecha-prova do professor Bandeira são sempre da pesada, tá? Primeira questão. O mapa a seguir apresenta as unidades morfoestruturais do estado do Amapá. Geografia física. Unidade morfoestrutural. Morfo é forma, relevo. Estrutural é geologia, tá? É rocha, é terreno. No relevo é a questão do planalto, planície, depressão. E na geologia é a questão dos terrenos cristalinos, terrenos sedimentares, terrenos antigos, terrenos novos, tá? Essa classificação aqui já foi usada em prova, inclusive na ALAP foi usada pela FCC, e ela divide o território amapaense, galera, em 5 áreas naturais, tá? Não tá passando para ti, Henrique? Ah, eu não tô projetando. Porra, eu sou muito Zé Ruela. Por que vocês não me avisam, gente? Valeu, Henrique. Tá vendo, Henrique? Tô te falando que tu és uma benção, Henrique. Eu ia passar horas falando aqui e a galera aí voando. Porra, esses concurseiros estão voando. Bom de Zé Ruela, mano. Então, bora lá. Então tá aqui, galera, ó. Voltando, é domingo, né? A galera tá tomando uma, tá dormindo. Vou dar um desconto. O mapa a seguir apresenta as unidades morfoestruturais do estado do Amapá. Então, vou repetir. Morfo é forma, é relevo. Planalto, planície, depressão, montanha, serras. E estrutural é a geologia. Cristalino, sedimentar, terreno novo, terreno velho, tá? Nessa classificação, galera, que é originária do chamado Projeto Radam Brasil, o Amapá foi dividido em 5 unidades, certo? A unidade número 1 aqui da costa, a área inundável é a planície costeira, os terrenos mais recentes, os terrenos mais baixos, onde aparecem áreas deprimidas, que são os nossos alagados, as nossas áreas de característica inundável, mangues, florestas de várzea, campos de várzea, vão cobrir essa região, cinza. A área número 2, ó, é o Planalto Rebaixado da Amazônia. Se você vê, especialmente aqui onde eu estou passando a bolinha, ó, Nordeste, Centro-Leste e Sudeste, onde fica a cidade de Macapá, é cerrado. Ó. E vai ter um pedaço também desse Planalto lá no sul do Amapá, que também já é aqui floresta, tá? Mas é terreno sedimentar novo, formação barreiras. É um tabuleiro costeiro, é um planalto, né, baixo, um platô rebaixado que a gente chama, coberto de cerrado. A área número 3, ó, é o planalto da bacia do Amazonas. É essa área aqui do sul do Amapá. Aqui também é terreno sedimentar, só que é um terreno sedimentar muito velho.
de centenas de milhões de anos. É paleozoico que a gente chama. São as formações Curuá e Trombetas. Tem centenas de milhares de anos. Aqui é tudo coberto por floresta. E o interior do Amapá é todo ele formado por áreas cristalinas, que nós vamos dividir em dois planaltos dissecados, tá? O planalto dissecado Araguari-Jari, que é esse que pega aqui, ó, os rios Araguari e Jari aqui ao sul, nesse número 4, toda essa área. E a porção norte do território amapaense, que vai pegar a Serra Lombarda lá em cima, por exemplo, é o planalto dissecado do norte do Amapá. Aqui é tudo terreno cristalino, presença de serras, que é o relevo residual. Lembra que as nossas serras são resíduos? Planaltos residuais norte-amazônicos, áreas colinosas e domínio da floresta de terra firme. Beleza? Terrenos mais antigos do Amapá. Lembrem, gente, os terrenos cristalinos do número 4 e 5, dos planaltos dissecados, é escudo das Guianas. Os terrenos sedimentares da planície costeira, do planalto rebaixado da Amazônia e do planalto da bacia do Amazonas, é tudo grande, parte da grande planície, né, e bacia sedimentar amazônica, tá? Então, cristalina do Amapá, interior, escudo das Guianas. Zona de sedimentos, coberturas, bacias sedimentares da costa, grande bacia sedimentar amazônica. Entendido isso? Tá? Entendido? A questão, ela vai ser bem clara. Ela vai querer que você identifique a alternativa que tem apenas áreas com terrenos sedimentares. Aqui, ó. Assinale a opção que indica apenas as unidades formadas por terrenos sedimentares. Então, quem é sedimentar aqui? O 1, o 2 e o 3. A planície, o planalto rebaixado e o planalto da bacia do Amazonas. Agora, o interior é cristalino, que são os planaltos dissecados. Perfeito? Então, vamos lá. A letra E tem 3 e 5, não pode ter 5, porque é planalto dissecado do norte, isso é cristalino. A D tem 3 e 4, não pode ter 4, que é o planalto dissecado Araguari-Jari, interior é cristalino. A C tem 2 e 5, o 5 não pode. A B tem 1 e 4, o 4 não pode. Então sobrou a 1, tá? Que corresponde 1 à planície costeira do Amapá e 2 ao planalto rebaixado, tá? Planalto rebaixado da Amazônia. Então se liga, se aparecer essa classificação, Macapá está no planalto rebaixado da Amazônia. Se aparecer aquela outra classificação com 4 unidades, Colinas do Amapá, Tabuleiro Costeiro, Tabuleiro Rebaixado e Planície Costeira, Macapá está no Tabuleiro Costeiro. Da QSL, quem entendeu essa daí, vamos para a próxima. Esse mapa aí é um dos que tem chance deles puxarem prova, eles puxaram o outro, eles podem puxar esse aí. O outro é uma classificação mais recente, essa daí é mais clássica, tá? Segunda questão, o mapa a seguir apresenta os domínios morfoclimáticos do estado do Amapá, tá? Domínios morfoclimáticos, galera, é uma classificação que foi criada pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, ainda na década de 60, que divide o território brasileiro em 6 grandes áreas com diferenças naturais. Ele analisou 5 características dessas áreas: o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e os solos. Inclusive o próprio nome, ó, morfoclimático, aqui já fala morfo, relevo, forma, climático, clima. Então, além do relevo, além do clima, ele analisa também a vegetação, tá? A hidrografia e os solos. Caiu na prova da FCC. Qual é o domínio morfoclimático que o Amapá faz parte? Não foi essa a pergunta que caiu lá. Lá caiu uma característica, mas eu quero saber de vocês. Qual é o domínio morfoclimático brasileiro, dos 6 que existem, que o Amapá faz parte? Qual é? Só quero saber o do Amapá, os outros nem me interessam. Qual é, galera? O que você vai responder? Você vai responder o óbvio.
que o Amapá faz parte do domínio morfoclimático amazônico, tá? Mais fácil que isso. Quais são as características, professor, desse domínio? Ele é o domínio das terras baixas, relevo, tá? Do clima equatorial, quente e úmido, e das coberturas florestadas, a grande floresta. A hidrografia é riquíssima, a maior bacia hidrográfica do mundo está aqui, que é a amazônica. Em compensação, os solos são, em sua maioria, pobres, chamados, a maior parte deles, de latossolos. Qual é o principal problema dos nossos solos amazônicos? Eles são muito ácidos, tem muito alumínio em virtude do clima, tá? Mas, mesmo assim, os caras utilizam esse solo, como eles fazem aqui no Cerrado do Amapá, ó, começa a falhar. Não pode gabar muito, entendeu? Já deu-lhe uma travadinha, estão sentindo? Então vamos lá. Vai ficar bacana, vai ficar legal. Então os nossos solos são ácidos. Quando a gente quer usar eles, como eles plantam, por exemplo, soja aqui no Cerrado, se coloca calcário. É a chamada calagem. Isso reduz a acidez. Mas bora voltar, tá? Então Amapá é domínio morfoclimático amazônico. Agora, internamente, nós sabemos, o Amapá apresenta características naturais diferentes. Aqui, a zona costeira que a gente mora, tem muita diferença natural lá para o interior do estado. Tem ou não tem? Para quem conhece a área costeira e quem conhece o interior do Amapá. Tem ou não tem muita diferença lá para o interior, lá para a Serra do Navio, por exemplo, lá para a região de garimpos como Lourenço? Aqui é muito diferente, galera. Serra do Navio, às vezes de manhã, amanhece tudo nublado, o que é comum. Aqui é coisa rara, por exemplo, esse tipo de ocorrência, tá? Outra, lá é selva totalmente fechada. Aqui a gente tem esse cerradozão, a gente tem esses grandes alagados que são abertos, né? Então, galera, por conta disso, a gente pode dividir o território amapaense em 3 áreas naturais, que inclusive a gente chama de áreas homogêneas. Bora olhar para o mapa? Não olha para mim, agora olha para o mapa. Esse mapa, gente, originalmente, ele é o mapa das áreas homogêneas do Amapá, que são as 3 áreas naturais que predominam no Amapá. Quais são, professor? Número 1, a maior, interior, é a área de natureza florestal, de terra firme, aqui domina a floresta. Número 2, o laranja, onde está Macapá, é a área de natureza savanítica, é onde domina o cerrado. E a área 3, a área inundável do Amapá, o litoral, é a área de natureza inundável, entendeu? Então, florestal, savanítica e inundável são as 3 áreas homogêneas do Amapá. Agora eu quero saber qual é o nome delas quando a gente fala de domínios morfoclimáticos. Qual é o domínio 1, qual é o 2, qual é o 3? Bora resolver? Muito boa essa questão, hein? Tenho certeza que nenhum outro professor por aí trabalha isso aqui, tá? Então vamos lá. A área indicada, diga para mim, você já teve aula de algum outro professor que trabalhou isso aqui? Seja sincero e honesto. Se trabalhou, me fale. Que é bom saber se meus colegas estão mesmo se aprofundando, ensinando mesmo o que o Amapá tem de conhecimento científico. Ó, a minha colega sim, ó, que maravilha. Que bom, coisa rara, tá? Porque se fica muito na superficialidade. E tem que aprofundar, especialmente com as provas que a FCC vem cobrando, cada vez mais difíceis, com as provas da FGV, que sempre são difíceis. Não dá mais para ficar naquela apostilinha de banca de jornal. Aquilo ali não aprova ninguém, pelo contrário, atrapalha. Tá? Então vamos lá. Eu quero saber a área número 1, galera. Ó, a área do interior, a área homogênea de natureza florestal de terra firme. Então vamos lá. A área indicada com o número 1 corresponde ao domínio morfoclimático. Letra A, das superfícies aplanadas e colinas recobertas por cerrado, falso. Superfícies aplanadas e colinas recobertas por cerrado é aqui onde nós estamos, é no número 2.
é a área de natureza savanítica. Perfeito? Número 2 é a letra A. Letra B. Das planícies inundáveis recobertas por campos com áreas de floresta densa e mangue. Totalmente falso. Essa área que ele está falando é a 3, ó. É a planície costeira, a área dos terrenos quaternários, né, os terrenos mais novos. Letra C. A área do interior do Amapá são os planaltos residuais e as áreas colinosas revestidos por floresta densa. Exatamente. Esse é o nome da área de natureza florestal do interior do Amapá. É o domínio morfoclimático dos planaltos residuais, que são as serras. Lembra que as serras são resíduos? E áreas colinosas, ou seja, onduladas, revestidos por floresta densa. Tá? A letra D é pegadinha, fala que são superfícies aplainadas e colinas recobertas por floresta densa. Não é essa a característica do interior. O interior não é de áreas aplainadas, são poucas áreas aplainadas, é mais colinoso. E letra E diz planícies inundáveis recobertas por cerrado e mangue. No interior não dá, né, gente? Isso aqui é costa do Amapá, tá? Então, pode marcar a letra C na questão número 2. Beleza? Tem alguém que não estava ontem aí? Nós estamos num ritmo mais acelerado, porque ontem a gente chegou a resolver essas questões, tá? E aí, como a internet foi para o brejo, a gente teve que encerrar a aula. Massa. Muito bem-vinda aí, Ângela. Questão número 3. Sobre as características climáticas do estado do Amapá, assinale a afirmativa incorreta, o que está errado. Sempre alerto, cuidado com essas questões, porque tem 4 aqui que estão corretas. E aí tu pode te embananar e marcar uma correta e errou, porque tu tem que marcar incorreta, entendeu? Presta bem atenção no comando. Vamos lá para baixo. Letra E. Os fenômenos climáticos El Niño e Laninha influenciam diretamente o clima amapaense. Verdadeiro, correto. O El Niño provoca grandes secas na Amazônia. Anote, El Niño são secas na Amazônia. Período seco para nós fica pior quando tem El Niño. Agora, Laninha, que é a fase fria do El Niño, né? É a fase quente do El Niño, minto. Aliás, é a fase fria. O El Niño é quando o Oceano Pacífico ele esquenta. E a Laninha é quando o Oceano Pacífico esfria. Quando ocorre a Laninha, chove mais na Amazônia. Inclusive, nós estamos sob Laninha esse ano, segundo a meteorologia local, tá? Então, El Niño, período seco mais extenso, mais intenso. E Laninha, período chuvoso mais intenso. Entendido isso? Já caiu em prova da FCC isso aí, tá? Já apareceu El Niño em umas 2 ou 3 provas. Letra D. A porção mais chuvosa do Amapá é o litoral atlântico, com o município de Calçoene sendo a área mais chuvosa do estado e do Brasil. Corretíssimo. Verdadeiríssimo. Muita gente pensa que o interior do Amapá, por ter a floresta, é a área mais chuvosa. Lê do engano. Já foi destacado em prova que o oeste do Amapá, lá no interior, lá na Serra do Tumucumaque, por exemplo, é menos chuvoso do que aqui na costa. É uma das áreas menos chuvosas do estado, o interior, especialmente o oeste e o sudoeste do estado, meio da floresta. Serras. Agora, aqui na costa, particularmente no norte do estado, nordeste, onde está Calçoene, onde está Oiapoque, pela influência direta do oceano, que é muito quente, evapora muito, correntes marinhas quentes que passam aqui no litoral, e pelos ventos alísios que entram do litoral, os alísios de nordeste, né, a chamada massa equatorial atlântica entra do oceano na forma de alísios de nordeste, trazendo esse tanto de chuva que cai aqui no Amapá. E a diferença é grande, gente. Estima-se em 3.800 milímetros de chuva em Calçoene, no norte,
2.500 aqui em Macapá, no Sudeste, e 1.500 lá na Serra do Navio, lá no interior. Então acaba chovendo menos no interior, tá? Essa é uma realidade que os estudos mostram. Tá copiado isso aí? Tá? Letra C. As temperaturas mais elevadas ocorrem no período de estiagem, o verão amazônico, sendo os meses de outubro e novembro os mais quentes do ano. Corretíssimo. A FGV trouxe um climograma mostrando isso, né? Que agora no início do ano, fevereiro, março, abril, a temperatura média chega perto de 25, cai para 25, porque as chuvas ajudam a amenizar, período chuvoso. Agora, no segundo semestre, quando tem a grande seca de agosto, setembro, outubro e novembro, quando chega outubro e novembro, a temperatura já está espocando, já está perto dos 30 graus. Então, os 2 meses, né, que vão fechar a estação seca, outubro e novembro, vão ser os meses mais quentes do ano e também menos chuvosos do ano, tá? Beleza? Lembra que o que a gente chama de verão amazônico, que é a seca, e inverno amazônico, que são as chuvas, as bancas chamam de estações do ano. Início do ano, verão e outono. Segundo semestre, inverno e primavera. Tá copiado, não tá? Aí ficamos entre a B e a A. Só que olha o que diz a A. O estado apresenta elevada temperatura média e reduzida amplitude térmica anual. Corretíssimo. Temperatura média na casa próxima dos 27 graus, o que é muito alto, porque a do planeta Terra é 15,8, a nossa é quase o dobro da média do planeta. E a reduzida amplitude térmica é exatamente porque aqui, tanto na chuva quanto na seca, aqui é muito quente. A variação de temperatura de fevereiro para outubro, por exemplo, é de 25 graus até 28, 29, dá menos de 5 graus, uma amplitude térmica pequena. Em outras palavras, aqui não tem inverno de verdade com características de inverno, frio, entendeu? Para nós o frio é uma condição extremamente momentânea relacionada à chuva. Tanto é que tem dia que começa chuvoso, amanhã começa friinha, aí de tarde o sol sai, mano. A gente se arrepende até de ter caído aquela chuva. É ou não é verdade? Então não tem inverno de verdade no Amapá, do ponto de vista da temperatura. É verão o ano todo. Copiado? Aí, gente, se está tudo certo, só pode estar errada a letra B. Ó. As áreas com as maiores temperaturas médias são as porções mais elevadas do interior, com destaque para as serras. Errado. As áreas mais altas são as mais frias. Não tem as maiores temperaturas médias, tem as menores temperaturas médias. Entendeu? Tem as menores temperaturas médias. Pois é, nas serras chove menos, mas a temperatura é mais baixa por causa da altitude. Essa é a lógica. Copiado? Então marca aí, letra B é a resposta. A questão número 4 diz: a figura abaixo representa o perfil esquemático de direção leste-oeste no território amapaense. Teve gente que não soube interpretar a questão. Aí tem que exercitar. Perfil esquemático direção leste-oeste. Leste é aqui na direita, onde o sol nasce. No nosso caso aqui é o Oceano Atlântico. Oeste é aqui no interior do Amapá, onde está a floresta, as serras. Ó. Então a gente sai do litoral, ó, leste, oceano, e vai em direção do interior, ó, tá? Serras. Aí o que vai acontecendo? A natureza vai mudando. Primeiro observa os terrenos. Aqui onde está 1, 2 e 3, os terrenos são sedimentares. Ó. Aqui onde está 4, 5 e 6 já são terrenos cristalinos do interior. Então 4, 5 e 6 já é escudo das Guianas. E 1, 2 e 3 é bacia sedimentar amazônica. Outra, olha a diferença de relevo. O 1 e o 2 é a planície costeira. O 2 são as áreas deprimidas que a gente chama, ó, as baixadas. Ó.
O 3 é um platô rebaixado, um planalto bem rebaixado. O 4 já é uma área de colinas, ó, colinosa. Já é cristalina. O 5 é um platô cristalino. E o 6 é uma serra que também é cristalina. E, por fim, o que a questão pede? A questão quer saber se você sabe identificar essas vegetações, ó. Saindo do oceano até o interior do Amapá, se você identifica quais são os domínios florísticos que predominam aqui no estado. Então, saindo do oceano, a primeira coisa que você encontra ainda na transição do oceano com o continente são as áreas alagadas. Aí vai aparecer o mangue, que é uma floresta litorânea, que ocupa 1,94% do Amapá. Em seguida, nas áreas deprimidas, nas baixadas, vão aparecer os campos inundáveis, que ocupam 11,20% do Amapá. Subindo ao Chaco, subindo, o platô rebaixado da formação Barreiras, onde tem o cerrado aqui, ó, tá? Aqui é a área de Tamacapá, aqui é o cerrado. Começou a ondular no interior do Amapá. O cerrado começou a misturar com a floresta, isso aqui, ó, pode ver que tem uma mistura, tinha árvores com arbustos. É o cerrado misturando com a floresta. Aqui é o contato, floresta de transição ou contato, a tensão ecológica. Aí no 5 e 6, na área do interior já cristalina, serras, é o domínio da floresta de terra firme. Entendeu? Tá? Aí a questão pede isso. Marque a alternativa correta em relação aos domínios florísticos do estado do Amapá. Um é o cerrado? Não. Um é o mangue. 2 é a floresta de várzea? Também não. O 2 é aqui, ó, campos de várzea, campos inundáveis. 3 são os mangues? Falso. 3 é o cerrado. Aí ele diz, ó, 5 são os campos inundáveis? 5 é floresta, não são campos inundáveis. Então sobrou a 4, ó, letra D. 4 é a floresta de contato? Está aqui, ó, exatamente. O contato entre o cerrado e a floresta de terra firme, que ocupa 2,7% do Amapá, essa floresta de contato, tá? Ou transição. Beleza? O cerrado ocupa 6,8% e a floresta de terra firme ocupa 71,8%. Só quem não apareceu aqui foi a floresta de várzea, que ocupa 4,85% do Amapá. Entendido agora? Quem não tinha entendido essa na hora que fez o simulado, tá? A alternativa é a letra D. Quem acertou essa daí na prova? Acertou, Jéssica? Massa, maravilha. O resto todo mundo errou, né? Bora. Questão 5. Errou, Camila? Não vai errar mais. Vamos para 5. Interflúvio ou divisor de águas é a linha que separa a direção para onde correm as águas pluviais, a água das chuvas, ou as bacias de drenagem, os rios. Um exemplo de divisor de águas é a montanha. A ideia é essa: eu tenho uma montanha chover, vai escorrer água para todas as direções. São as vertentes da montanha. Vertente norte, vertente sul, vertente leste, vertente oeste, e assim vai. E nessas direções diferentes podem escoar rios. Então pode ir um rio para um lado da montanha, um rio para o outro lado. É o que acontece aqui nas nossas serras. Das nossas serras desce rios para um lado, rios para o outro lado, rios para o outro lado, as vertentes, entendeu? E aí a gente chama para esses locais mais altos, no nosso caso serras, de divisores de águas, porque separam os rios, separam as águas, entendeu? Ou inter, que é entre, flúvio, entre rios, que são áreas mais altas, onde os rios são separados e onde, em geral, tem nascentes
de vários rios. Os mais importantes do Amapá vão nascer em serras, correto? Tranquilo? Entendido a ideia de interflúvio, né? Conceito de hidrografia, hein? Então vamos. Marque a alternativa correta, que corresponde ao divisor de águas, onde se localizam as nascentes do rio Araguari. Então eu quero saber qual a serra nasce o Araguari. Tumucumaque, no oeste do Amapá. Não. Aqui nasce Jari e Oiapoque. O Jari desce para o Amazonas lá no sul, o Oiapoque desce para o Amazonas lá para o oceano lá no norte. Tá vendo? Dividiu águas. Separou. Oiapoque e Jari não tem contato nenhum. São duas bacias diferentes. Serra do Navio no interior do estado? Não. O rio Araguari não nasce no centro, na serra. Araguari nasce no norte. Serra do Iratapuru, no sudoeste do Amapá, região do Vale do Rio Jari? Falso. Aqui nasce o próprio rio Iratapuru, aqui tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru, uma unidade de conservação, né? Eles vivem muito da castanha aqui. Aqui nessa região também nasce o rio Vila Nova, mas não o Araguari, isso aqui é sudoeste do Amapá. Serra do Cupixi? Também não. O Cupixi é no centro do Amapá, região muito rica em ouro. Aqui é a região do rio Cupixi. Portanto, sobrou a letra E, a Serra Lombarda, que se localiza no norte do estado, ela que serve de divisor de águas para rios como Araguari, Calçoene, Caciporé, dentre outros, do norte do Amapá. Inclusive, ontem a gente falou, né? É lá que fica o famoso Garimpo do Lourenço, o garimpo mais antigo aqui do estado do Amapá. Tá ok? Tá copiado, meu povo? Ontem a gente só conseguiu resolver até essa. A partir de hoje, de agora, a gente vai resolver aquilo que a gente não conseguiu resolver ontem, não é isso? Pelo que eu me lembro, é isso. Bora aproveitar enquanto a internet ainda está ajudando. Então vamos lá, questão 6. O principal rio que banha o estado do Amapá, em sua margem esquerda ou a sua calha norte, é sem sombra de dúvidas o Amazonas. O estado está localizado na foz do rio Amazonas, também conhecida como estuário amazônico ou canal do norte. Não cai em pegadinha. Pode estar tudo bonito lá e no final o cara dizer que o estado do Amapá fica na margem direita do Amazonas. Isso é falso. Nós estamos na margem esquerda. O Amazonas corre para o oceano, na esquerda é o Amapá, na direita é o Pará. Lembrem que o rio Amazonas, ele é uma divisa, né, estadual entre Amapá e Pará. Não esqueça disso. Outra, podemos também que estamos na calha, que é a margem norte do rio Amazonas, aqui no estado do Amapá, tá? O estuário amazônico ou canal do norte. Esse é o nome que o Amazonas ganha aqui no Amapá. Porque aqui no Amapá, o Amazonas já está chegando no oceano, ele chega lá no Bailique, no oceano. Então, a gente está na região da foz do Amazonas. E quando a foz de um rio forma um grande canal, que é o caso do Amazonas aqui, não forma um grande canal, isso a gente chama de estuário. É o estuário amazônico. Que também pode ser chamado Canal do Norte, porque tem um outro canal, o do Sul, que vai lá para a Ilha do Marajó, que sai lá por Chaves. Então, na verdade, galera, o Amazonas deságua no oceano por dois canais. O nosso aqui do norte, e lá no Pará, no Marajó, no Afuá, o canal Perigoso ou o canal do Sul. Tranquilo? Eu expliquei ontem que aqui em Santana, como tem a ilha, aí o rio Amazonas se abre. Lá por trás da ilha é o canal do norte. Aqui pela frente da ilha, passando na frente de Santana, é o canal de Santana. Mas é tudo rio Amazonas. Porque já disseram que Porto de Santana é rio Matapi. Por favor, gente, não vão embarcar nessas doidices, tá? O rio Matapi, ele acaba bem na comunidade do Delta do Matapi, onde é a foz dele, no Amazonas,
E aí ele sobe em direção da ponte, em direção do interior do município de Macapá, tranquilo? Mas não é nunca o Porto de Santana, no Rio Matapi. Estão preparados para a gente resolver a questão? Porque essa a gente não conseguiu resolver. Alguém já ouviu essa conversa aí de que o Porto de Santana é no Rio Matapi? Incrível, uma vez me foi dito isso numa sala de aula, depois me disseram em outra. Já, olha aí o Benedito já ouviu a história. Impressionante, né? Então vamos lá. São características da hidrografia amapaense, exceto, olha aí, de novo, eu quero aquilo que não é uma característica da hidrografia amapaense, tá? O que não é característica aqui da nossa hidrografia, tá bom? Vamos pela letra A. Letra A. Predominância de rios perenes, regime pluvial e drenagem exorreica. Do jeitinho que a FGV gosta. Isso aí é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro ou é falso, galera? Quem não sabe o que é regime pluvial, o que é rio perene, o que é drenagem exorreica? Quem não sabe aí? Diga aí para mim. Eu só ensino quando pelo menos uma pessoa não sabe, que se todo mundo sabe, eu não preciso ensinar. Muito bem, já tem uma pessoa que não sabe. Então preste atenção para cá, tá? Nesse caso aqui, minha querida, o perene não é verde, porque aqui não é vegetação, aqui é rio. A vegetação perene que é verde, é a perenifolia, mas é a vegetação, não confunda as bolas, bateu a biela aí, tá? Perene, quando fala de vegetação, perennifolia é uma vegetação sempre verde, é a Amazônia. Agora aqui a gente está falando de rios. Um rio perene é mais fácil ainda de entender. É um rio que não seca, entendeu? Você já ouviu falar que o rio Matapi secou? Já ouviu falar que o rio Vila Nova, o Cupixi, o Amazonas, o Jari, entendeu? Então aqui temos uma predominância absoluta de rios perenes. São casos raros quando ocorre de algum canal de rio secar, geralmente são pequenos canais. Não é igual no sertão nordestino, que os rios são intermitentes, são temporários. Na seca eles secam totalmente. Então aqui é predominância de rio perene, tá? Segundo, o que é o regime pluvial? Primeiro, o regime hidrográfico ou regime fluvial, flúvio, que vem de rio, portanto, o regime do rio é o engorda e emagrece do rio. Se eu quero engordar, eu como, eu vou engordar. Se eu quiser emagrecer, eu paro de comer, eu vou secar. Então, o rio, como é que o rio engorda? Com mais água. Como é que o rio emagrece? Com menos água. Qual é o determinante para isso nos rios do Amapá? Considerando que nem todos os rios têm influência da maré, os do interior não têm essa influência da maré. As chuvas, compreendeu? Então, o regime, preste atenção, que ainda não sabia o que é regime fluvial. O regime fluvial, o regime hídrico, o regime hidrográfico é a variação de volume no leito do rio, a variação do volume de água dentro do rio. E aqui o que faz esse volume variar são as chuvas. Na época do nosso inverno, mais chuvas, os rios estão mais cheios. Na época do nosso verão, seca, nossos rios estão mais vazios. Quando a gente diz que o regime é pluvial, é porque depende das chuvas. Entendeu? O Amazonas, por exemplo, galera, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, ele também recebe neve. Então, se eu pegar o Amazonas todo, 7.000 quilômetros, o regime do Amazonas é complexo. É chuvas, pluvial, e é nival por causa da neve. Mas aqui no Amapá,
aqui é todo mundo dependente da chuva, então é regime pluvial. Entendido aí regime pluvial, né? O que é drenagem exorreica? Drenagem para onde a água escoa, para onde a água vai. Para onde a água dos nossos rios vai, galera? Vai para o Oceano Atlântico. Então, quando os rios eles drenam a sua água para fora do continente, para o oceano, a gente fala uma drenagem exorreica, tá? Se tivesse um mar aqui no interior do Amapá e os nossos rios desaguassem nele, era uma drenagem endorreica. Se os nossos rios secassem, era arreica. Mas como os nossos rios levam a água para o oceano, aí a gente chama de drenagem exorreica, deságua no oceano. O Rio Jari, por exemplo, ele leva todo aquele montão de água para o Amazonas, mas o Amazonas vai para o oceano, compreendeu? Os rios do norte, Oiapoque vai para o oceano, Calçoene vai para o oceano, Casporé vai para o oceano. Tá entendido isso aí, gente? Para não ter dúvida do que é o rio perene, o regime pluvial e a drenagem exorreica. Segunda informação, letra B. Grande riqueza lacustre, com a maior concentração nas porções setentrional e oriental. Verdadeiro, muitos lagos no Amapá. Setentrional, norte do Amapá, região do Cabo Orange. Leste do Amapá, região oriental, grande região dos lagos, os grandes alagados do Amapá. Então a B é verdadeira. Letra C. Os principais rios nascem na porção ocidental e correm em direção ao Oceano Atlântico. E aí? Verdadeiro ou falso? Os principais rios nascem na porção ocidental e correm em direção ao Oceano Atlântico. Isso daí é falso por quê, galera? Por que que isso é falso? Primeiro, quem são os nossos principais rios, tirando o Amazonas, que não nasce aqui? Então, o Amazonas não nasce aqui. São Jari, Araguari e Oiapoque. Não é isso que a gente aprende? Não são os maiores rios do Amapá? Jari, Araguari e Oiapoque? Vamos lá. O Jari nasce na porção ocidental? Nasce, Serra do Tumucumaque. Mas ele corre para onde, o Jari? Ele corre para o Amazonas, certo? Ele é depositário do Amazonas. Outra, o Oiapoque corre na porção ocidental, nasce na porção ocidental? Nasce. Ele corre para o oceano? Corre. Isso é verdade. O Oiapoque, isso aqui está certo para o Oiapoque, tá? Porque o Oiapoque nasce na Serra do Tumucumaque, oeste, corre para o oceano lá no norte. O Araguari não nasce na porção ocidental, nasce no norte do Amapá, porção setentrional, e corre para o sul, depois para o leste, desaguava no oceano e agora foi desviado para o Amazonas. Então essa é a alternativa falsa de fato, tá, galera? A letra C era a resposta da questão. O que foi, Gleice? Ficou perdida? É muita coisa, é muita informação, com certeza. Geografia física e hidrografia tem muita informação, muito detalhe, tá? Não, por causa do Jari. O Jari, ele nasce no oeste, mas corre para o Amazonas, ele não corre para o oceano. Entendeu? Então, os dois erros estão aí, no Jari e no Araguari. Essa afirmação só se aplica ao rio Oiapoque. A D está certa, os rios do estado fazem parte da região hidrográfica amazônica, toda a região do Amapá está dentro dessa região hidrográfica aqui, ó, a maior, tá? Região hidrográfica do estado, do Brasil, a amazônica, inclui todos os rios da Amazônia, tá? Então inclui todos os rios do Amapá. Só que no Amapá, a gente divide em bacia hidrográfica amazônica e bacias do Atlântico Norte e Nordeste. Quem são os rios da bacia hidrográfica amazônica?
os que desaguam, tá? No Amazonas. São os que desaguam no Amazonas. Perfeito? Agora, e quem são os rios das bacias do Atlântico Norte e Nordeste? Os que desaguam direto no oceano. Por exemplo, o Oiapoque é da bacia amazônica, galera. Ele deságua no Amazonas, ele deságua no oceano. Então, bacias do Atlântico Norte e Nordeste. O Calçoene, no oceano. Bacias do Atlântico Norte e Nordeste. Casporé, no oceano. Então, todo mundo que desaguar direto no oceano aqui, você vai lembrar que faz parte das bacias do Atlântico Norte e Nordeste. Podemos falar só bacias do Norte, tá? Agora, todo mundo que deságua no Amazonas, tu vai lembrar que faz parte da bacia hidrográfica amazônica. Hoje, qual é a polêmica? A polêmica é o Araguari, porque oficialmente o governo federal considera que o Araguari deságua no oceano. Oficialmente, o governo federal considera que o Araguari é das bacias do Atlântico Norte e Nordeste. Só que o Araguari foi desviado e hoje ele deságua no Amazonas. Os canais lá da pecuária bubalina fizeram o Araguari virar afluente do Amazonas. E isso ainda não mudou nos papéis oficiais. É por isso que, às vezes, tem caras que elaboram questões para cá, desconhecem a realidade, fazem questões polêmicas. Entendido isso? Da QSL, quem entendeu? A minha amiga que estava desesperada pedindo alguma coisa aí, eu não entendi o que você pediu para eu fazer um desenho. Eu não tenho como fazer desenho. De boa? Aí a letra E fala uma coisa que a gente também sabe, ó. Existência de grandes aquíferos subterrâneos e de uma grande zona costeira, tá? Isso é inquestionável. O Amapá tem grandes depósitos subterrâneos, dentre eles o depósito chamado de aquífero costeiro, que vai do leste do Amapá, região dos lagos, até a Guiana Francesa, tá? Ele é um aquífero transnacional, não é só do Brasil, perfeito? E existe também o Poção Sul do Amapá, que faz parte do chamado aquífero Alter do Chão, o maior reservatório de água do mundo, que faz parte de um conjunto de água subterrânea na Amazônia, chamado de SAGA, Sistema de Aquíferos da Grande Amazônia. Então não é água só na superfície que tem muita aqui, tem muita água também no subsolo. E a costa do Amapá é enorme, a zona costeira. Desde lá do Oiapoque até a Foz do Jari, Vitória do Jari no sul, são 750 quilômetros. 400 quilômetros do Oiapoque até o Araguari, costa oceânica. 350 quilômetros da Foz do Araguari até a Foz do Jari, costa amazônica. Então, quer dizer, é uma enorme zona costeira que nós temos. Tá copiado, galera? Vamos lá, vamos com calma. Qual é a dúvida que ficou aí? Porque eu vi muita gente mandando mensagem para eu esclarecer nesse momento e a gente avançar. Nada? Sim, o erro da C, minha querida, foi o que eu expliquei. Que quem nasce na porção ocidental e deságua no Atlântico é o Oiapoque. O Jari deságua no Amazonas, tá? E o Araguari nasce no norte, na porção setentrional. Então, está errado por isso. Só se aplica a um dos principais rios do Amapá, essa afirmação que tem aí, que é o Oiapoque. Bora para a próxima? Questão 7. A exploração do manganês da Serra do Navio, no Amapá, foi a primeira experiência de mineração industrial na Amazônia. Antes, nunca havia acontecido exploração de minério de forma industrial. O Amapá foi o primeiro. O empreendimento foi conduzido pela Indústria e Comércio de Minérios S.A., ICOME, que se instalou na região na década de 50 do século XX. De 53 a 2003 foi o período de concessão da ICOME. De 57 a 97, 40 anos, foram os anos que eles exportaram manganês, tá? E aqui eu trouxe
esse croquis aqui, que é o croquis que deu origem à vila da Serra do Navio, tá? O Oswaldo Bradke, que foi o urbanista, arquiteto e urbanista responsável pelas duas vilas, da Serra do Navio e a Vila Amazonas, ele diz que ele se inspirou numa colher para fazer esse projeto aqui da Serra do Navio. O fato é que tanto a Serra do Navio como a Vila Amazonas se enquadram na categoria de vilas que foram feitas por empresas aqui na Amazônia, como, por exemplo, a Vila de Monte Dourado, lá no Jari, a Vila dos Cabanos, lá no Pará, em Barcarena, a Vila dos Carajás, lá na Serra dos Carajás, a Vila do Porto Trombetas, lá na região de Oriximiná. Essas vilas, que são controladas por empresas, gente, elas são chamadas de company towns, tá? Company towns. São as cidadelas das companhias. Quem manda totalmente dentro dessas vilas não é o Estado brasileiro, é a empresa. A empresa faz o papel de Estado aqui dentro. Tem todo o poder, inclusive o poder repressivo, né? A segurança da companhia que faz a segurança da vila. Uma outra característica dessas vilas, essas company towns, é que elas reproduzem no seu espaço as desigualdades existentes dentro da empresa. Ou seja, essas vilas, elas são produzidas de forma segregada, espacialmente segregado. Peão mora de um lado, gerente mora do outro. Entendeu? Lá na Vila Amazonas tinha primária, intermediária e staff. Era a tua graduação dentro da empresa. Se tu é gerente, tu mora no staff. Se tu é peão, tu mora na primária. Entendeu? Eu morei lá, eu morei na primária. Certo? E detalhe, as pessoas não tinham acesso. Quem era da primária não podia ir no staff, Deus o livre. Até os clubes eram separados. Onde o contato ocorria era geralmente na escola, que aí não tinha jeito, os filhos dos pobres com os filhos dos ricos, no supermercado. Só que nas décadas de 60 e 70, as mulheres de gerentes, elas eram orientadas a não fazer amizade com mulher de peão. Sabia disso, galera? Vocês sabem que rico odeia pobre, né? Porque o próprio pobre fala mal de pobre, né? E aí você imagina o rico, né? Ele odeia o pobre, correto? Então, as próprias mulheres, elas eram orientadas a não fazer amizade. Tá? Isso está tudo relatado em livros, em relato oral. Não foi só as maravilhas que pregam da ICOME, não. Pelo contrário, tanto que a ICOME deixou essa bagaceira que o Amapá ficou. Outra, dizer que esgotou, dizer que esgotou o manganês no Amapá, isso está redondamente errado, tá? Está redondamente errado. Tô ligado que tá falhando. Bora ver se já tá. Ó, tá com tempo da minha fala e a transmissão. Mas bora lá, acho que agora dá para entender. Então vou repetir. Dizer que esgotou o manganês do Amapá, isso é redondamente errado. A ICOME deixou aqui, a título de indenização pelos danos causados ao Amapá, além de toda a área, de toda a estrutura velha e sucateada, deixou 10 milhões de toneladas de manganês. E a maior parte está lá na Serra do Navio, já está tudo minerado. Uma parte está em tanques de decantação. Inclusive já tem empresas, a DEV aqui de Santana está envolvida nisso, que estão retirando aos poucos esse manganês com autorização da Justiça. E de vez em quando a gente vê caçambas aqui chegando no Porto de Santana. Ontem mesmo eu rodando ali perto da doca, era uma fila de caçambas e elas estavam com minério.
Pode ser ferro, vindo lá do interior do Mazagão, pode ser um manganês, vindo lá da Serra do Navio, tá? Tome cuidado com essas afirmações aí, que são comuns. Não é comum dizer, esgotou o manganês no Amapá. Não esgotou, ainda está aqui o manganês, ainda está sendo explorado. Agora, o próprio manganês que ainda tem nas jazidas, ele já é mais caro de ser explorado, já é mais difícil, já é mais custoso, já não tem valido a pena para as grandes empresas, porque senão ele já estava aqui, né, galera? A gente sabe como é. Bora lá? É a título de indenização, tá? Foi a título de indenização que ficou esse manganês. Poxa, caramba, isso me aborrece tanto essa internet. Isso porque aqui em Santana é o coração do Amapá. Imagine o cu, não? Se o coração está tratado desse jeito, né? Então, bora lá. Os grandes projetos econômicos implantados na Amazônia no século XX têm algumas características em comum. A FGV colocou isso, hein, em prova. Colocou o grande projeto Jari. Marque a alternativa que não corresponde a uma característica de um grande projeto na Amazônia. Então, bora ver. O que não é característica de um grande projeto na Amazônia. Letra E. Muitos impactos socioambientais é uma das maiores características. Basta ver os danos aí provocados pela Ecome, pela Jari, pela Ancel. Letra D. Grande quantidade de trabalhadores também. Grandes projetos, muitos trabalhadores. Letra C. Grandes áreas territoriais. Galera, o projeto Jari era o maior latifúndio do mundo. Olha o tamanho da área do projeto Icome. Então, são áreas gigantes, às vezes, maiores do que alguns países que existem no mundo. Letra B. Caráter de enclave. Isso caiu na prova. Era essa a resposta correta do projeto Jari. Os grandes projetos na Amazônia, de caráter privado, onde houve o envolvimento de multinacionais, principalmente, eles tiveram caráter de enclave. O que é um enclave? Um enclave é um território de um país dentro do outro país. Então é como se Santana pertencesse a outro país. Santana seria um enclave. E aí quem comandaria Santana? O outro país. Então, dentro da área do grande projeto, quem comanda não é o Brasil. É a empresa orientada lá do país onde ela está sediada. É uma relação vertical, para fora, e não com a região, e não com o local. Compreendeu? Essa é a ideia do caráter de enclave, é uma coisa totalmente fora da realidade local, comandada de fora. É uma espécie de poder paralelo de um Estado dentro do Estado. Deu para entender esse caráter de enclave? Olha o exemplo lá do projeto Jari, o Ludwig. Ludwig era um bilionário estadunidense. Olha a Icome aqui, associada com a Bethlehem Steel estadunidense. E até mesmo os outros projetos que tem hoje na Amazônia vão ter muito desse caráter, tá? Deu para entender o caráter de enclave? Então, isso é, sim, uma característica de um grande projeto. Portanto, o que não é característica é a letra A. Produção voltada ao mercado interno. Daquilo que a Icome produziu, uma parte mínima foi vendida aqui no próprio Brasil. E nada a Icome vendeu aqui no Amapá. Saiu tudo do Amapá. Então, essa é totalmente falsa. É mercado externo, né? Grandes mercados globais, principalmente. Quem mais comprou o manganês no Amapá? Estados Unidos, países europeus. Tá? Estados Unidos sozinho levou 12 milhões de toneladas. Os países europeus juntos levaram mais de 15 milhões de toneladas. Os outros estados do Brasil levaram só 2 milhões de toneladas. Entenderam como a prioridade é o mercado externo? Fechou, povo? Bora para ver se a gente faz mais, que 17h45 a gente tem que acabar.
Questão 8. Questão sobre unidade de conservação, tá? Eu fiz igual a LAP fez, a FCC fez na LAP. Eu descrevi aqui informações sobre uma unidade de conservação e eu quero saber se vocês sabem qual é. Isso aqui eu tirei do Atlas, que é a Bíblia das unidades de conservação do Amapá, tá? Foi criada pelo Decreto Federal 84.913, de 15 de julho de 1980. Para quem não sabe as datas nem a lei, isso aqui não ajuda muito. Está localizada, agora é a grande dica, em terras dos municípios de Calçoene e Oiapoque, ao norte do estado do Amapá, sacou? Procura logo onde está localizada. Foi assim que a gente respondeu a DALAP. A DALAP dizia que era Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão. Fechou. É reserva extrativista do Rio Cajari. Então aqui está dizendo, ó, Calçoene e Oiapoque, norte do Amapá, com uma área relativamente extensa, de 619 mil hectares, vai dar aqui 6.190 quilômetros quadrados, é 4 vezes maior do que o município de Santana. A unidade de conservação protege uma grande extensão de manguezais, olha, é litoral, né? Tem manguezais, tem oceano, com faixas variáveis, chegando a 10 quilômetros da costa marítima. Olha, ela também protege uma área oceânica, essa unidade, e com ecossistemas terrestres associados em excelente estado de preservação. Tá? Especialmente agora os meus alunos não respondam. Eu quero saber da galera que veio fazer a oficina. Qual é a alternativa? Os meus alunos, eu boto fé que 90% sabe. Bora ver a galera que está chegando hoje. Qual a unidade descrita no texto? Diz aí, qual que vocês marcaram? Com todas essas dicas aí, qual que vocês marcaram? E aí, tá todo mundo indo de letra B? Alguém foi de letra diferente aí? Quem fez o simulado e errou essa? Quem fez o simulado e errou? Essa daí ficou dada, né? Essa daí o professor Bandeira deu para o aluno raciocinar como a minha colega raciocinou aí. Só lembrar do Oiapoque, o que tem lá para o Oiapoque, o que tem lá para o Calçoene. Então, bora lá. Letra E. É a reserva extrativista do Rio Cajari? Não, isso aqui é lá no sul, acabei de falar. A Resex do Cajari é Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari. É a Estação Ecológica Maracás de Pioca, a ESEC Maracás de Pioca? Não, isso aqui é no Amapá. São ilhas no litoral do Amapá. É a Floresta Nacional do Amapá. Não tem mangue na Floresta Nacional do Amapá, porque a Floresta Nacional do Amapá é no interior do estado, é na região da selva amazônica. É a Reserva Biológica do Lago Piratuba. O Lago Piratuba é no leste, é nos Alagados. Também tem mangue, tem muito mangue no Lago Piratuba. Mas o Lago Piratuba não é Oiapoque, nem Calçoene, é Amapá. Então, sobrou a B. Falou em Caborange. Caborange é extremo norte. Quem é que está no extremo norte? Oiapoque. No Calçoene tem o Cabo Cassiporé, que também faz parte dessa unidade. Então, letra B, o Parque Nacional do Caborange é a unidade de conservação em questão. Tá? O Parque Nacional do Caborange, gente, o Parna, ele é federal, né, nacional, e é uma das unidades mais antigas do Amapá, tá? 1980. É mais velho do que vários de nós aqui, né? Inclusive mais velho que eu, né? Que sou novinho, né? Que nada, eu sou de 77. Eu sou um pouquinho mais velho que o Parque Nacional do Caborange. Quem é mais novo aí do que o Parque Nacional do Caborange? Olha, a Jessie é nenenzinha. Uma nenenzinha praticamente. – 85 anos, já era. Brincadeira. Bora lá. Eu sou de 99, né? Mas eu, para dizer que sou mais velho, eu gosto de dizer que eu sou de 77.
Pessoal, né? Pega o professor tão novinho. Bora, 9. Analise a pirâmide etária do estado do Amapá a seguir. Eu usei a mesma pirâmide que a FGV usou e eu reformulei a questão, tá? Essa questão está diferente da que eles fizeram. Apesar de que eu usei a mesma questão, mas eu adaptei, tá? Galera, a pirâmide etária é um gráfico etário que apresenta duas características da população. A estrutura sexual, ó, nessa daqui, a parte escura na esquerda são os homens, a parte clara na direita são as mulheres. Se não tiver indicando aqui embaixo, ó, homens e mulheres, tu já lembra, esquerda é homem, direita é mulher, tá? Quando a gente analisa a distribuição por sexos no Amapá, a nossa referência é o último censo, tá? E no último censo, no estado do Amapá, os homens levaram uma ligeira vantagem, uma diferença mínima, mas teve um pouco mais de homens. E em Macapá, as mulheres também levaram uma vantagem pequena sobre os homens. Então, o fato é, não há uma grande diferença entre homens e mulheres no Amapá. É pau a pau, é muito equilibrado, tá? É muito equilibrado. Mas na ponta do lápis, os homens levaram uma vantagem no estado e levam, e as mulheres em Macapá. Entendido isso? Estado do Amapá, homem. Macapá, mulheres. Quer sério copiado? A segunda característica que a pirâmide etária mostra para nós, gente, é a estrutura de idades, a estrutura etária. Olha aqui a estrutura etária aqui do lado. Aqui são as faixas etárias, ó, divididas de 5 em 5 anos, ó, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. A gente agrupa essas faixas etárias em 3 grupos, que a gente chama de grupos etários. Aqui do 0 até o 19, ó, toda essa parte de baixo aqui da pirâmide, que a gente chama de base, ó, são os jovens, ó. A base são os jovens. Aqui do 20, ó, até o 59, ó, o meio da pirâmide, ó, isso aqui são os adultos. E a partir dos 60 aqui para cima, ó, o topo da pirâmide, são os idosos, tá? Então, base, jovens, 0 a 19. Meio, adultos, 20 a 59. Topo, ápice, idosos, 60 anos para cima. Correto? Os últimos 3 censos, 91, 2000 e 2010, eles tiveram as seguintes características. Em 91 e 2000, os jovens foram a maioria no Amapá, tá? 91 e 2000, os jovens foram a maioria no Amapá. E a faixa etária de 0 a 4, a menor aqui de baixo, era maior, era mais larga. Se você pegar as pirâmides etárias do Amapá de 91 e 2000, não é igual a essa. É essa parte de baixo que está mais larga. Correto? Em 2010, quem passou a ser a maioria? Os adultos. E até hoje os adultos são a maioria. Então, o que está acontecendo com a nossa pirâmide? A base dela está achatando. Quando a base da pirâmide vai achatando, galera, significa que está diminuindo a natalidade e está diminuindo a fecundidade. É o que a gente está vivendo. A queda das taxas de natalidade, número de filhos por mulher, de nascimentos, que é a natalidade, e a fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Correto? Quer dizer que a amapaense de hoje tem muito menos filhos do que a amapaense do passado. Um dia desse, uma colega falou aqui, a avó dela parece que teve 8 filhos ou 6, a mãe dela teve 3, e ela só tem um filho. Então, isso é o achatamento da base da pirâmide. Queda da natalidade e fecundidade, que verificou-se claramente a partir do censo 2010. Tá? Em compensação, o povo amapaense está ficando mais velho. Ó. O topo da pirâmide está aumentando lentamente, mas está aumentando. Quer dizer que o topo está alargando. Tá? Então, esse processo que a gente está vivendo, gente, de redução da taxa de fecundidade e natalidade, redução da base e aumento do topo com aumento da expectativa de vida, é a chamada transição demográfica, o processo pelo qual a gente está passando. Que significa, gente, que no futuro a gente vai ficar igual ao Japão. O Japão, gente, já tem 1/3 de velhos.
O topo aqui da pirâmide do Japão já é largão, a pirâmide está invertendo, entendeu? Enquanto que a nossa pirâmide ainda tem aqui embaixo bastante largo, ainda tem muito jovem na nossa pirâmide, tá? Para fechar, em 91 e 2000, a maior faixa etária foi de 10 a 14 anos. Minto, perdão. 91 e 2000, vou repetir, a maior faixa etária foi de 0 a 4 anos. Base muito larga, 91 e 2000. Em 2010, a maior faixa etária subiu para 10 a 14 anos. E você vê que aqui é 2019, essa pirâmide que eles usaram, já está em 15 a 19. Ó. O amapaense está envelhecendo cada vez mais. Copiado, gente? Gente, essa é a questão Neymar, hein? Essa é a temática que mais caiu até hoje em provas. Fica ligadão, que essas informações simples que eu te dei caem demais em provas. Sobre a pirâmide etária do Amapá, assinale a afirmativa correta. Letra A. A maior longevidade masculina é fruto de políticas públicas voltadas para a saúde dos homens. Falso. As mulheres vivem mais. Em 2019, a expectativa de vida do amapaense, como um todo, homens e mulheres, a média foi 74,7 anos. As mulheres pulam para 77. Os homens caem para 72. Então, as mulheres vivem bem mais que os homens, tá? Essa é falsa. B. A grande predominância de homens sugere um aumento da natalidade e queda da mortalidade. Totalmente falso. Não tem uma grande predominância de homens. Há um equilíbrio entre o número de homens e mulheres. Como eu disse, tem um pouquinho mais de homens, mas não tem uma grande predominância, nem de homens, nem de mulheres. É o pau a pau, é 1 para 1, tá? C. A chegada dos fluxos de imigrantes aumenta a expectativa de vida e justifica o enorme contingente de idosos. Isso é verdadeiro ou falso, galera? Isso é falso. O imigrante geralmente não é idoso, é gente em idade de trabalhar, são adultos, são jovens. Tá entendendo? Então, não vai fazer haver um enorme contingente de idosos. E outro, o Amapá não tem um enorme contingente de idosos. O Amapá tem uma das menores populações idosas do Brasil. Correto? D. O reduzido contingente de adultos gera uma crise no mercado de trabalho devido à maior oferta de mão de obra. Isso é falso. Onde que é reduzido o nosso contingente de adultos? Se os adultos são mais de 50% da população no Amapá. Tá entendendo? Então isso é falso, tá? Sobrou a letra E, que diz que o estreitamento da base é explicado pelo processo de transição demográfica em andamento. Ou seja, o estreitamento da base é fruto do que a gente falou? Queda da natalidade e da fecundidade, que significa que a população está tendo menos filhos, está envelhecendo, está fazendo a transição demográfica. Pergunto, quem acertou de boa essa e quem errou? Quem acertou e quem errou? Essa dava para acertar tranquilão, hein? Gente, teve um simulado que rolou aí na cidade, vários alunos trouxeram para mim, tirando dúvidas. Eu disse para os alunos que eu não gosto de comentar as questões dos outros professores para não me meter em polêmica. Mas eu vou comentar só por alto, porque o erro foi grave. Foi dito numa questão que metade da população do Amapá é de idosos e crianças. Entendeu? Isso está totalmente falso, galera. Isso está totalmente falso. Tá? Se você juntar crianças, que são aqueles que vão de 0 a 12 anos, com os idosos de 60 anos ou mais, isso não vai chegar à metade da população amapaense nunca. Porque os adultos de 20 a 59 são mais de 50% da população do estado. Compreenderam como não bate essa conta de dizer que idosos e crianças são a metade da população do estado? Isso está errado, tá, galera? Se vocês estudam por aí nesses cursinhos e tal, fizeram esse simulado, delete isso, que essa informação está errada. QSL copiado.
Foi alterado? Foi, minha querida? Ah, que maravilha, que bom, porque totalmente errada essa afirmação. 10ª questão. Observe a imagem. Aqui tem o marco zero do Equador, foi a mesma imagem usada na prova, tá? E aí eu quero saber, o principal fator climático que determina a elevada temperatura média e a grande pluviosidade no estado do Amapá é, então, desses fatores aqui, qual é o motivo principal que faz o Amapá ser tão quente e tão chuvoso, gente? É a altitude? Não, porque a altitude contribui. Por ser baixo no Amapá, ajuda a ser mais quente. Mas não é a altitude, por exemplo, que é responsável da gente receber tanto sol. Não é a altitude responsável por a gente receber tanta chuva. É a nossa localização. Então não é a letra A. Letra B. É a continentalidade, a influência do continente? Falso. A influência do continente é no interior. Lá na região, por exemplo, da Serra dos Carajás, uma grande influência do continente, por isso chove menos. Já o litoral, por exemplo, o Calçoene, chove pra caramba por causa do mar, maritimidade. Então isso aqui é falso. C, é a vegetação? Teve gente que marcou essa. Na verdade, a vegetação ela é uma consequência do nosso clima, galera. Ela hoje contribui para nossas chuvas, tá? Mas ela é uma consequência da nossa localização numa área quente e chuvosa. Aí cresce uma floresta. Ficou entre a D e a E. Longitude não é, porque longitude tem a ver com as horas, com os fusos horários, e não com climas. Então é a latitude, ou seja, é a nossa posição no meio do mundo, perto de 0 graus, que é a latitude inicial, a chamada baixa latitude, a chamada região tropical ou intertropical onde a gente está, que recebe muito sol, muita insolação, por isso é muito quente, e que recebe os ventos alísios. Lembra que aqui é uma área de baixa pressão do ar? Equador, sendo uma área de baixa pressão, recebe ventos úmidos que vêm dos trópicos, que são de alta pressão e empurram os ventos para cá. Esses ventos são os alísios, cheios de chuvas, que aqui na região do Equador se encontram e vão formar a área mais chuvosa do planeta, que é a zona de convergência intertropical, tá? Então, em resumo, a latitude influencia no fato da gente receber muito sol por estar no meio do mundo e da gente receber ventos úmidos, porque aqui é a área de baixa pressão. Da QSL, quem copiou, quem entendeu. Agora, é óbvio, se aqui fosse muito alto, se aqui tivesse montanhas, aqui seria frio. Mas para completar, aqui o nosso relevo é baixo, então é quente pra caramba. Bora para 11. Julgue os itens sobre o município de Macapá no contexto estadual. 1. Já englobou vários municípios que outrora foram parte do seu território? Com certeza. A maior parte dos municípios hoje do estado faziam parte de Macapá, como Porto Grande, Serra do Navio, Pedra Branca, Ferreira Gomes, Santana, tá entendendo? Era tudo Macapá, tá? 2. É o município com o maior potencial hidrelétrico do estado? De forma alguma. Macapá não tem rios com potencial hidrelétrico, porque Macapá já é muito plano. E os rios, para terem potencial hidrelétrico, eles têm que ser mais inclinados, é no interior do estado, em áreas mais ondulosas, em áreas com maior declividade. Ferreira é um município do grande potencial hidrelétrico. Laranjal do Jari é município de grande potencial hidrelétrico. O interior do Amapá é formado por rios de grande potencial hidrelétrico. Entenderam? Agora a zona costeira aqui, onde está Macapá, Santana, os rios são mais planos. Aqui o negócio dos rios é navegação, tá? Mais propícios para navegação. 3. É o município que apresenta o menor número de acesso às rodovias do estado? Essa é até brincadeira, né? Até por estar sediando a capital, a cidade de Macapá, que faz parte do município de Macapá, ser a capital do estado, é onde tem mais acesso a rodovias.
todo o estado se interliga por rodovias com o Macapá. É ou não é, galera? É ou não é? Macapá é o nó da nossa rede rodoviária, tá? É por isso, por exemplo, que Porto Grande é um dos municípios mais importantes do estado, porque fica no entroncamento de rodovias. Quem vai para o interior do estado vai pela BR, que ao mesmo tempo é BR-156 e é BR-210. Chegou em Porto Grande, vai para Serra do Navio, vai para Pedra Branca, BR-210, perimetral. Se vai para Ferreira, Poiapoque, BR-156. Porto Grande bem no entroncamento, né? 4. É o município mais populoso e um dos mais povoados do estado? Com certeza. Mais populoso porque tem mais gente, tem mais de 60% da população do estado, e mais povoado porque é um dos municípios que tem mais habitantes por quilômetro quadrado. É o segundo, tá? No censo de 2010, Santana teve 64,11 habitantes por quilômetro quadrado. E Macapá teve 62,14. Foi o segundo. E o estado, professor? O estado foi só 4,69, muito abaixo. Então, esses dois municípios são muito povoados, tá? Muita densidade demográfica, tá? Vou repetir. 2010, Santana, 64,11 e Macapá, 62,14 habitantes por quilômetro quadrado. Amapá, o estado, 4,69. E a letra E diz, apresenta o maior produto interno bruto entre os municípios. Isso aqui é o que, galera? Inquestionável. Macapá, além de concentrar muita gente, concentra, até por conta disso, de ter muita gente, a imensa maioria da riqueza do estado, tá? Então, são verdadeiras a 1, a 4 e a 5, né, gente? Não deixa eu errar. A alternativa é a letra C. Quem errou essa daí? Alguém errou essa de Macapá? Se errou, tem que estudar bem, porque essa daí estava fácil, hein? Quem acertou? Que o povo está com vergonha de dizer que errou. Quem acertou? Acertou, professora Marcela? Maravilha. Bênção de Deus. Essa daí foi uma daquelas que o professor Bandeira fez com uma dor no coração, dizendo, eu estou maltratando muito meus alunos. Deixa eu fazer uma aqui para ninguém errar. Bora para mais uma que as bancas estão cobrando direto, que é PIB do Amapá, Produto Interno Bruto. Caiu na PM, caiu na CED, aquela questão polêmica dos migrantes que vêm para fazer concursos públicos, né? Colocaram o chifre na cabeça de cavalo. Então vamos lá. 12. Observe o gráfico sobre os setores da economia do estado do Amapá. Aqui é o de 2019, um dos mais recentes, que mostra claramente, primeiro, que o setor primário da agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, aquicultura, ele é o mais fraco, só 1,9. Que a indústria, setor secundário, indústria extrativa de transformação, de serviços públicos, que são todos esses daqui, e construção civil, representa 9,3. E que o setor de terciário, comércio, serviços, que inclui serviço público, é disparado maior, 88,8. Então, eu tenho dito que você trabalhe com valores aproximados. No Amapá, o setor primário é em torno de 2%, pode ser mais, pode ser um pouco menos. O setor secundário, indústria, é em torno de 10%, pode ser mais, pode ser menos. 2020 já foi 12%. Tá? E o setor terciário é sempre o maior, acima de 80%. Tá bom? Primário 2%, secundário 10% e terciário acima de 80%. Tá copiada essa ideia? Porque na PM eles não disseram qual era o ano. E fizeram uma questão falando de percentuais. E disseram que o setor industrial era 11% do Amapá. Era a resposta correta. Porque 11 está perto de 10, não tá? Beleza? Bora fazer essa daqui? Mais uma questão facinha que o professor Bandeira fez.
Marque a alternativa correta sobre a economia amapaense. Letra A. O Estado vive uma hipertrofia do setor terciário, que corresponde ao crescimento desordenado e não sustentável da área de serviços e comércio. E aí, verdadeiro ou falso? Essa que é a alternativa, logo de cara. Eu nem fui pela última, que eu não me lembrava que era a letra A, eu ia pela última. Essa é a resposta. Para quem não conhece, anote esse conceito aí, FGV conceitual. O Amapá vive um inchaço do setor terciário. Esse setor ele está hipertrofiado. Isso é uma doença econômica, porque faz com que não tenha mais espaço para os trabalhadores. É consequência dessa hipertrofia o desemprego, a informalidade, a criminalidade. Tudo isso tem a ver com essa hipertrofia. A gente viu que o setor primário não tem quase ninguém trabalhando nele, então não tem emprego. O setor da indústria gera pouco emprego, até porque as indústrias amapaenses não têm mão de obra local, às vezes, qualificada para funções mais elevadas, tem que buscar de fora, porque aqui não tem a formação necessária, correto? E a indústria é algo moderno, que cada vez gera menos emprego. Então, onde a gente tem que correr, galera? É para o setor terciário, porque a gente vive na cidade, a gente tem que trabalhar no serviço público, que é o nosso preferido, mas a gente vai para o comércio, a gente vai trabalhar em serviço, a gente vai virar vendedor de loja. Aí não tem emprego e nada disso, a gente vai fazer o quê? Vai vender bolo de pote. Tá entendendo? Vai vender roupa. Eu vejo aqui que muitos de vocês que são meus alunos fazem propaganda aí de produtos, de natura, de roupa. Tem que se virar, sem informalidade. E ainda tem aqueles que vão para a criminalidade. Tráfico de drogas, roubo, assaltos. Então, tudo está ligado com essa dita hipertrofia do terciário. Pergunto se entenderam o que é a hipertrofia do terciário. Vamos ler as outras só para confirmar que elas estão erradas, tá? Letra B. A economia é fortemente dependente das atividades industriais, como as realizadas pelas incorporadoras imobiliárias. Totalmente errado. Primeiro que a gente não é fortemente dependente de indústria. E segundo que incorporadora imobiliária, isso não é indústria, isso é serviço. O que é indústria é a construção civil. C. O Estado produz a maioria dos produtos comercializados localmente e exporta os excedentes. Totalmente falso. Nós somos dependentes da importação da maioria dos bens que nós consumimos. É ou não é? A maioria chega de balsa aqui, ó, no Rio Matapi, aqui em Santana. D. O setor primário é o mais importante da economia estadual, gerando o maior número de empregos. Com 2% é impossível, né? Isso ser verdadeiro. Em letra E, a administração pública tem pequena participação do produto interno bruto estadual. Pelo contrário, aqui nesse PIB aqui 2019, a administração pública foi 47,9% da economia. Foi quase R$ 48 de cada 100, entendeu? Então, totalmente falso. De fato, gabarito inquestionável. Letra A. Não teve questionamento nos meus gabaritos, tá? Não teve. Eu não sou FGV, não, para estar dando gabarito errado. E não sou FCC para estar elaborando questão errada. É professor Bandeira, o bubalino, o homem mais chifrudo da história do Amapá. Mas eu estou aqui, firme e forte, vivo, sobrevivente. Inclusive, no lugar do chifre, ó, já estão as carecas. Tá? É o lugar certo do chifre do búfalo. É, o brabo e sempre corno. Cornice nunca vai me abandonar. Sério isso, sério demais. Tu pensa que eu tô brincando? Fica casado 3 vezes. Tu acha que eu levei pouco chifre?
Eu estava dizendo para os alunos de ADES que já na minha adolescência, quando eu estudava na Fundação Bradesco, eu tinha uma namoradinha que uma vez eu fiquei em cima da árvore olhando ela se agarrar com o outro lá embaixo e eu chorava. Já era um anúncio que, porra, por isso que hoje eu não quero saber mais de mulher, mano. É só eu e meu filho, tá entendendo? Não dá, já. Bobalino já parou. Bora lá? Olha, bora que só falta pouco tempo. Galera, não vai ter como a gente acabar, então já fica marcado para o próximo sábado a continuação dessa resolução, tá? No decorrer da semana, com os alunos do curso online, eu vou continuar o conteúdo, a gente só falta trabalhar a parte de economia para fechar e entrar na nossa revisão final, tá? E no próximo final de semana, a gente faz a segunda parte dessa revisão. Beleza? Para os alunos que já estão aqui, que já pagaram, os externos, não vai precisar pagar mais nada, tá? Mas eu vou fazer uma nova divulgação para abrir como oficina para outras pessoas participarem, tá? Convidem aí seus colegas, seus conhecidos, divulguem aí nos cursinhos, tranquilo? Que no próximo sábado a gente vai fazer essa revisão, beleza? Vamos fazer o resto das questões. Bora fazer só mais essa para fechar por hoje, tá? Julgue os itens sobre a economia do município de Macapá. Agora é Macapá. Aquela questão, na verdade, era do Amapá, né? Agora é sobre a economia. Essa a gente não fez? Não, né? Não. 13. Economia do município de Macapá, hein, galera? 1. Olha aí, aí. A pecuária bubalina e o plantio de soja são atividades do setor primário praticadas no município? Com certeza. O setor primário inclui agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Então, com certeza, pecuária bubalina, criação de búfalos. O maior rebanho do Amapá é o de búfalos. O segundo é de galinha, tá? Galináceo. 2. O setor terciário é o que produz mais riquezas entre os três setores, especialmente por conta do funcionalismo público e da área de livre comércio de Macapá e Santana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Em Macapá, o setor terciário é mais forte ainda que no Amapá, galera. Em Macapá, o setor terciário é mais de 90%, porque a área de livre comércio puxa muito para o setor terciário, entendeu? Com um comércio muito forte em Macapá, prestação de serviços privados muito forte. E o serviço público concentrado em sua maioria em Macapá, porque é a capital, né? É a área mais populosa. Então, sem dúvida, a 2 é verdadeira. A 3, a construção civil é uma das atividades praticadas no setor secundário. E aí, galera, construção civil é ou não é indústria? O que eu falei, é indústria, construir prédio, construir casa. Construção é indústria, galera. É indústria. Já foi a indústria mais forte do Estado. Perdeu espaço para os serviços industriais de utilidade pública, porque inclui hidrelétricas. Mas a construção civil já está crescendo de novo. A tendência é ela voltar a ser a principal indústria do Amapá. E, por fim, a Zona Franca Verde tende a estimular o crescimento da produção de gêneros alimentícios de subsistência. Pergunto, verdadeiro ou falso? Isso é falso. Primeiro, que a Zona Franca Verde é um esforço do governo federal, através da SUFRAMA, através das áreas de livre comércio da Amazônia, que inclui a nossa aqui, de estimular a industrialização de produtos naturais na região. Então, não basta só plantar a soja, bora industrializar a soja. Não basta só criar búfalo, bora industrializar a carne do búfalo. Não basta só tirar minério, bora industrializar o minério. Então, os empresários, as empresas que industrializarem os seus produtos vão ganhar benefícios dessa Zona Franca Verde,
que na verdade é uma política dentro da área de livre comércio de Macapá e Santana. Mas isso não vai estimular a produção de gêneros alimentícios de subsistência, que é para o alto consumo, vai estimular produtos de exportação, gente. Entendeu? Então, as verdadeiras de fato são 1, 2 e 3. Alternativa letra A, tá? Só quem gostou, dá um tchau pro professor Bandeira e a gente fica combinado, tá? De no próximo sábado continuar essa revisão. Vai ser a segunda parte, tá? A oficina 2 da correção do simulado de geografia. Gente, obrigado. Gleice, Jesse, Lidiane, Benedito, quem mais? Quem mais? A Eugilene, a Jayara, a Andresa, a Anne, a Camila, a Marcela. Rapaz, a Silvia não veio hoje. Ah, ela me falou que ela teria um compromisso pessoal. A Suane. Obrigado, tá, Suane? C. Fernandes, na área também. Falou, obrigado, então. É uma mulher, né? Beijos. Henrique, fecha a conta. Tchau, Maria.